De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a arquiteta Letícia Klagenberg, que foi a presidente da SAEC em 2013? 2012 e 2013. 2012, 2013, isso. Que viveu naquele período a divisão, na verdade, os arquitetos se retiraram do CREA, né? Isso. E constituíram o seu próprio conselho. Isso. Mas a SAEC continua sendo a Associação de Arquitetos e Engenheiros Civis. Está bem confuso esse negócio para nós aí. Não, a SAEC ela foi fundada em 1986 por um grupo de arquitetos e engenheiros civis. Ela inicialmente como uma sociedade de arquitetos e engenheiros civis, no princípio era SAEC, e depois então virou uma associação. Eu não me recordo muito bem em que época que foi, mas quando eu já era a SAEC, eu já era sócia da entidade. E essa saída dos arquitetos do CREA para o CAL gerou um pouco de insegurança na época, porque era final de 2011, mais ou menos, que foi essa saída, e era época de eleição para definir a nova presidência, a nova diretoria da SAEC. E havia um medo de que talvez não fosse possível a gente receber repasses, verbas do CREA para os nossos cursos, nossos eventos, por ter uma presidente arquiteta. Mas não houve problema nenhum, a transição foi muito tranquila, mas o CAL ele ainda está engatinhando, né? Ele não tem toda essa estrutura que o CREA tem, porque o CREA já tem mais de 75 Sim. anos. Então, o CAL é um bebê ainda, mas a gente vai chegando lá, o nosso conselho vai chegando lá. O CREA absorve todos os engenheiros, né? Todas as engenharias, a agronomia, topografia. Uma gama enorme. Uma gama enorme. E nós, os arquitetos, saímos. A vida sindical, como é que está aí? A SAEC não é um sindicato, ela é uma associação. Uma associação. Ela é muito mais de promoção, de aperfeiçoamento, né? Uma busca colegiada de atualização. De união. E recreativa também. Também. A SAEC ela funciona mais na parte de valorização do profissional, de união da classe, né? Não, lá dentro da SAEC, pelo menos, não existe essa rixa de arquiteto e engenheiro. Somos todos colegas, todos parceiros, cada um contribui no que pode. Como é que está? A gente sabe que existe uma parceria muito forte do arquiteto, principalmente aquele que trabalha a decoração de interiores mais forte, com vários lojistas, né? Existe uma discussão muito grande em torno da ética, do tipo de relação que é mantido entre eles, né? E existe uma briga do CAL, no sentido de que existe uma relação limpa, moral, entre esses grupos. Mas é um setor muito importante. Sim. De especificação de materiais, por exemplo. Tá? Como é que está enxergando isso nesse momento? Como é que se lida com isso nesse momento de discussão de todas essas coisas? O CAL ele tem uma campanha muito forte sobre a transparência na relação cliente-profissional e ela não aceita essa questão da reserva técnica. Eu acho assim que a relação tem que ser transparente, né? Perfeito. Eu vou dizer para o meu cliente, olha, eu vou te indicar, tu vai lá ver esse piso e tal e tal e tal, mas deixando bem claro, eu não estou recebendo nada por isso. Ou estou recebendo. Ou estou recebendo, mas o que a maioria das empresas agora fazem é um programa de pontos para estimular que o profissional indique. E isso fica bem transparente, pelo menos na minha relação com o meu cliente. Isso fica bem transparente. Sim, porque em primeiro lugar tu não vai indicar uma loja ruim para eles, né? Isso. Tu vai acabar te aproximando exatamente de uma loja que tenha uma referência, que seja... Eu já tenho alguns parceiros em algumas áreas com quem eu já estou acostumada a trabalhar, com quem eu confio e que eu sei que, eu preciso... Só dar um exemplo, eu preciso de tal piso. Para tal dia, eles vão me entregar aquele piso naquele dia. E se eles não conseguirem... Com antecedência, eles vão me dizer, olha, esse piso eu não consigo, mas eu consigo aquele. Eu vou poder contar com aquele material para poder tocar a minha obra. Então, eu tenho essa... Ele é um assunto que gera um relativo
questionamento e uma provocação, e acho que é bacana que a gente fale nisso exatamente nesse momento, que se discute muito isso, que se tem essa campanha, mas ele não é nada diferente, por exemplo, dos especificadores e microespecificadores que a gente vê no YouTube. Os youtubers são especificadores, invariavelmente. Sim. Os formadores de opinião que se falam, né, são muitas vezes pagos para dar opinião sobre alguma coisa ou outra. Assim como a gente pode, muito tranquilamente, falar sobre essas coisas abertamente, quando se é e quando não se é remunerado para falar sobre algum determinado produto. Todo mundo sabe quando o Tony Ramos está falando lá da Friboi, ele está falando não porque exatamente apenas ele acredite nisso, pode até acreditar muito no produto, mas sobretudo ele é um profissional, está sendo pago para resolver, para falar sobre aquilo ali. Eu acho que é mais ou menos disso que a gente está falando aqui, né? Sim. Dá para ser o que a gente quiser, mas precisa ser claro, precisa ser transparente dentro dessa relação, né? Tu tens trabalhado mais interiores, né? Ou são segmentos que tu tem buscado mais, assim, que tem vindo mais para ti? Nesses 11 anos que eu estou formada, foram fases, né? Eu tive uma fase de fazer muita obra civil, condomínios horizontais, fazer essa parte de regularização também, e agora, nesses 2 últimos anos, eu comecei a fazer mais interiores. E mais essa parte comercial, esses meus 2 últimos que eu fiz agora. Que são belos trabalhos, né? Eu gostei muito de trabalhar nos 2, assim. Dá uma realização diferente ver esses filhos na rua? Assim? Sim. Foi, só para dar um exemplo, esse quiosque que foi feito no eFashion, que é La Fourmi Crêperie, foi... Falei tudo errado, então pode dizer. Não, tudo bem. Que ótimo tu tá aí para me explicar como é que é. É francês, né? Tá bem. Tem que dar uma enroladinha na língua, mas tudo bem. Ele foi muito gratificante, mas foi trabalhoso, porque por ser montado num corredor de um shopping, tem que trabalhar à noite. E foram 3 madrugadas, assim, exaustivas para deixar ele pronto, para abrir no dia, já que já estava agendado para abertura. Mas foi muito gratificante de passar lá e ver todos elogiando, porque ele ficou um quiosque diferente dos demais. Ele tem um toquezinho, assim, um ar francês. E esse toque é teu? É meu, mas também eu não posso ter o crédito só para mim. A cliente, ela veio com isso muito específico, assim. Eu quero que tenha um ar francês. E eu lembrei logo dessa questão de usar boiserie, que é aquela moldura, que lembra muito os prédios franceses, né? Alguns prédios franceses, que Muito tem bom. isso no seu interior. Me fala desse teu mais novo momento. Há quanto tempo atrás a senhora foi diagnosticada com câncer? Eu fui diagnosticada com câncer em 2015. Foi logo depois do meu aniversário de 35 anos. Como é que é receber essa notícia? No Olha, auge, né? Foi um baque. Não vou dizer que foi tranquilo, assim. Mas o meu médico, ele teve uma delicadeza, assim, de me dar a notícia que eu só tenho, assim, a agradecer para ele, assim, que no momento ele não disse câncer. Ele disse, olha, deu um probleminha, a gente vai ter que operar, mas está tudo bem, se resolve com cirurgia. E depois que eu cheguei em casa, abri o laudo, fui no Google, e daí eu vi um adenocarcinoma invasor, aí a ficha caiu. E daí foi bem complicado. Aquele dia, assim, eu chorei o dia inteiro. Mas depois eu voltei lá, conversei de novo com ele e eu disse, tá, vamos ser agora práticos. Eu tenho que fazer cirurgia agora, sim ou não? Não é bom esperar. Eu disse, tá, como é que vai ser a cirurgia? E ele foi me explicando. Daí ele já me deu, no dia, né, mesmo da primeira consulta, ele já me deu a requisição para fazer a autorização para poder operar. E no segundo dia que eu fui lá e conversei com ele, já saí de lá assim, não, já vou encaminhar tudo, auxílio doença, porque eu não sabia quanto tempo eu ia levar, mas foi bem tranquilo, assim, do diagnóstico, que foi em setembro,
a cirurgia eu fiz em outubro e fiquei uma semana hospitalizada, mais alguns dias em casa e depois eu fui retomando aos poucos. Mas E depois de muito acompanhamento, né? E muito acompanhamento, ainda faço acompanhamento com o proctologista uma vez por ano, o oncologista a cada 6 meses. E hoje, graças a Deus, está bem tranquila, né? Hoje está bem tranquila, já faz 1 ano e meio e agora é só esperar fechar os 2 anos e se me liberarem. Segurando tudo com muita força, muita vibração. É. E há de dar tudo certo, como tem dado. Prazer te receber aqui. Eu que agradeço o Seja convite. sempre muito bem-vinda. Parabéns pela tua construção, a arquiteta Letícia Klagenberg, e, sobretudo, pela superação desses últimos 2 anos de vida, que a gente sabe que ainda tem muitas provas pela frente. Sim. Cada vez vai ser uma superação atrás da outra, não tenho dúvida disso. Obrigado pelo carinho sempre. Obrigada. Hoje, numa conversa de peso com Letícia Klagenberg. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.